Só lembrando um pouco que a gente já viu, tá? Nas aulas anteriores, né? A gente viu que os lipídios, eles são insolúveis em água, é uma das principais características dele, né? São formados por ácidos graxos, né? Que são componentes que possuem um grupo ácido carboxílico e uma cadeia longa. Eles podem ser insaturados ou podem ser saturados. Isso vai ter influências significativas na, nas suas propriedades físico-químicas, tá? Então, a gente viu tudo isso aí, a gente viu a questão de quando essa estrutura, essa ligação dupla, essa insaturação, ela... Então, assim, nós vimos, né, que essas ligações elas podem ser cis e trans, e vimos que na sua forma natural a maioria vai estar na forma cis, né? E a gente comentou também, eu até pedi para que vocês dessem uma pesquisada sobre a influência de ácidos graxos, né, de lipídios que tem a estrutura trans, né? O que é que isso pode trazer aí para o sistema biológico? A gente viu um pouquinho sobre isso aí, certo? Os principais, a gente falou um pouquinho na aula passada, nas aulas passadas, né? Os principais lipídios relacionados a acúmulo de energia são os triacilgliceróis, né? Que são ácidos graxos, que são ligados a uma molécula de glicerol por uma ligação de esterificação, tá? Formando um éster, certo? E vimos que eles são principalmente gorduras, né, de reserva de energia, e estão presentes em muitos alimentos. Eles podem ser hidrogenados, né, parcialmente, para aumentar a sua, a sua durabilidade, né, para aumentar aí o prazo de validade dessas substâncias, né? E a indústria faz muito isso acaba tornando essas moléculas um pouco prejudicial à saúde. Falamos um pouquinho sobre isso. Essa reação é chamada de hidrogenação. Então, os óleos vegetais eles são hidrogenados para formar uma estrutura mais densa, né? Mas, apesar de ser mais densa, elas possuem um prazo de validade maior, tá? E aí, hoje na nossa aula, né, na nossa última parte, falando aí de lipídios, nós vamos falar sobre 5 tipos de lipídios é, estruturais em membranas, tá? A característica central desses lipídios é que eles são anfipáticos, né? Eles possuem uma porção hidrofílica, tá? Ou seja, uma porção que interage com a água, e possui uma porção lipofílica, uma porção que não gosta de água. A gente pode chamar também de hidrofóbica. Então, na arquitetura das membranas biológicas, elas formam uma dupla camada. E essa dupla camada aí, ela vai atuar como uma barreira à passagem de algumas moléculas polares, alguns íons, né, que são polares. Então, eles têm essa característica muito forte, a característica anfipática, tá ok, gente? Então, a gente viu que uma grande característica dos lipídios é que eles não são solúveis em água, né? Eles são hidrofóbicos. Porém, eles podem formar ligações com outras moléculas, que é o que a gente chama de cabeça hidrofílica, né? A cabeça polar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ver a estrutura de um glicerofosfolipídio, tá? Esse nome glicero aqui vem do glicerol, tá? A gente vai ver com mais calma mais na frente, mas basicamente aqui, ó, você tem um glicerol. A gente viu que os triacilglicerídeos, né? Eles estavam ligados a um glicerol, mas eram 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos poderiam ser iguais ou poderiam ser ácidos graxos diferentes. Nesse caso aqui, nós temos o glicerol ligado a um ácido graxo, ligado a outro ácido graxo, mas aquele terceiro ácido graxo não é. Na verdade, aquela terceira porção não é um ácido graxo. É uma porção, ó, fosfato
e uma porção polar, nesse caso aqui um álcool, pode ser um álcool, certo? Pode ser uma molécula carregada negativamente, por exemplo, ou positivamente, certo? Mas essa porção aqui que está em azul, vocês estão vendo aqui, eu circulando aqui essa porção? Deixa eu colocar o apontador aqui. Estão vendo aí? Aqui, ó. Essa porção em azul, tá circulando certo aí? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Então, ó, essa porçãozinha azul, gente, é o que a gente chama de cabeça polar. É a parte que vai transformar essa molécula em uma molécula anfipática. Uma molécula que tem uma parte que é hidrofóbica, que é a parte dos ácidos graxos, e vai possuir uma cabeça polar, que é a parte que vai fazer com que essa molécula ela tenha uma certa afinidade por água. Tá? Tem uma certa polaridade. Então, essas moléculas vão diferir entre si de acordo com os vários ácidos graxos que podem estar ligados aqui no glicerol, certo? E isso vai fazer com que a gente tenha uma gama muito grande de lipídios estruturais em membranas, certo? Então, o glicerofosfolipídio, ele é formado por essa estrutura. Tá? Aqui a gente pode ter vários ácidos graxos, mas ele vai ter uma cabeça polar aqui fosfatada. Por isso que tem esse nome, fosfo. Esse PO4 é o que a gente chama de fosfato, certo? Então ele tem essa porção fosfatada, tá? Já os esfingolipídios, eles não estão ligados, são ácidos graxos que não estão ligados a glicerol, eles estão ligados a outra molécula, que é o que a gente chama de esfingosina. A gente vai ver a estrutura da esfingosina mais na frente. Eu estou só aqui dando um apanhado geral do que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Mas vocês vão ver que a estrutura dela, apesar de ser bem parecida, mas a porção que conecta aqui, que faz a ligação entre os ácidos graxos, não é mais o glicerol, não é mais o OH do glicerol. Agora é uma amina e vai formar uma amida, tá? A gente vai ver direitinho essa estrutura como ela é, tá? Mas percebam que também eles possuem aqui, ó, uma porção fosfato e uma porção aqui que a gente vai chamar de porção polar, cabeça polar, tá? Por isso que eles se enquadram em fosfolipídios. Um detalhe, gente, nem sempre os esfingolipídios vão ser fosfatados. Então, os que são fosfatados são classificados como fosfolipídios, porque tem o PO4. Tá? Todo mundo entende aí que quando eu falo fosfatado, eu estou me referindo ao PO4. Tá? A cabeça polar dessa molécula vai ser uma porção que possui essa molécula, PO4, que é o fosfato, certo? A gente vai ver também o galactolipídio, tá? Que é um lipídio que vai estar ligado a carboidratos, certo? No nosso caso aqui, ó, nesse exemplozinho, você tem aqui a galactose, certo? Então, você tem moléculas que vai estar ligado ali a sacarídeos, né? Tetraéter de arqueia, a gente vai ver também como é a estrutura desse tipo de lipídio de membrana. Todos esses lipídios que a gente está falando aqui não é mais relacionados aliás, não são mais relacionados a energia, tá? A gente já falou, na verdade, os glicerofosfolipídios, alguns são utilizados como os triacilgliceróis, na verdade, são utilizados como fonte de energia. Aqui a gente está vendo os lipídios que são utilizados como estruturas de membranas, né, que vão compor a membrana de diversas células, né, e ela vai controlar aí a permeabilidade de algumas moléculas. Por exemplo, quando você faz uso de um medicamento, para ele atuar dentro do organismo, em determinado compartimento ali do organismo, ele precisa permear uma membrana. E aí, cada membrana vai ter aí a sua estrutura, isso vai definir os tipos de moléculas que vão permear aquela célula, tá? Ou permear um sítio ativo do sistema biológico. Então, isso é importantíssimo a gente entender aqui como é a estrutura desses lipídios que formam as membranas. Tá? O tetraéter de arqueia, em arqueia, na verdade, ele é uma molécula um pouco diferente, um pouco mais incomum, certo?
vai possuir aí, ao invés de ligações ésteres, vai possuir duas extremidades, a gente vai ver direitinho mais na frente, duas extremidades com ligação éter e não éster. Vocês vão ver a diferença disso aí. Para quem não lembra de grupo funcional, vocês vão ver essa diferença. E temos também os esteróis, tá? Alguém pode dar um exemplo aí de esteróis? Alguém tem ideia? Ou vocês nunca ouviram falar em esteróis? Acho difícil. Quem pode contribuir aí com algum esterol? Um bem conhecido aqui, ó, colesterol. Na verdade, o colesterol ele é o precursor de muitas outras moléculas que derivam que são esteróis. Tá? Alguns hormônios, vitaminas, certo? Então, a gente vai ver direitinho isso aí. E o pessoal que vai apresentar sobre isso vai aprofundar um pouco mais nesses temas, ok? Tudo bem, gente? Então, aqui é um apanhado geral do que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver essas estruturas uma por uma durante a aula de hoje. Então, vamos começar pelos fosfolipídios. Então, como eu já falei, a gente vai ter dois tipos de fosfolipídios: glicerofosfolipídio e esfingolipídios, tá? Qual é a grande diferença aí, ó? No glicerofosfolipídio, como eu falei para vocês anteriormente, a gente viu que os triacilgliceróis, eles possuem três porção de ácido graxo. Lembram lá? Vocês lembram da estrutura do glicerol? Sim ou não? Que formava lá o triacilglicerídeo. Lembram disso? Que é uma molécula que possui 3 OHs. Vocês lembram lá das aulas passadas? Sim ou não? Isso. Então, cada OHzinho daquele ali vai se ligar a um ácido carboxílico e vai formar um éster. Então, a gente viu que os triacilgliceróis formavam uma molécula que o glicerol formava um triéster. Por isso que o nome é triacilglicerídeo, ou triglicerídeos, né? Formavam um triéster. Uma daquelas moléculas, uma daquelas porções que era éster, ela deixa de existir para fazer uma ligação aqui com o fosfato, né? E uma outra molécula polar. Nesse exemplo aqui está utilizado o álcool, tá? Então, eles são muito parecidos com os triacilgliceróis. Porém, você não tem 3 porções de ácido graxo. Você tem apenas 2. E a terceira porção é o que a gente chama de cabeça polar. É a porção que vai ter ali uma polaridade, que vai fazer com que essa molécula tenha uma certa interação, uma certa afinidade por solventes polares, como por exemplo metanol, como por exemplo a água, certo? Então, eles são bem parecidos em termos de estrutura, tá? Aqui, claro que aqui é um esquema bem genérico, a gente vai ver direitinho na prática como é essa estrutura, mas basicamente vocês têm que identificar o glicerol, identificar alguns ácidos graxos e essa porção polar aqui fosfatada, tá? Já no esfingolipídio, ele não possui o glicerol, o ácido graxo não está ligado ao glicerol, está ligado à esfingosina, tá? Professor, mas eu não sei o que é a esfingosina. A gente vai ver a estrutura dessa esfingosina. Na verdade, é um composto que possui um nitrogênio e ao invés do OH se ligar ao carbono da carbonila, quem vai se ligar é o nitrogênio, vai formar uma amida. Não vai formar mais um éster, como formava aqui, ó. Forma uma amida, tá? Que inclusive, vocês já devem ter visto em propagandas, alguma coisa desse tipo, propaganda de cosmético. Quando isso acontece, é o que a gente chama de ceramida. Tá? A gente vê algumas propagandas falando sobre isso. Na verdade, é quando eu tenho um ácido graxo ligado aí a uma esfigosina, certo? Mas ele possui a porção aqui fosfatada. A porção polar dela possui essa molécula de PO4, tá? Nem todo esfingolipídio vai ser fosfatado, certo? Não é uma regra. Mas quando ele é fosfatado, ele se enquadra aqui nos fosfolipídios. Tá? Então, a aula de hoje, basicamente, a gente vai entender essas estruturas. Simplesmente. A diferença entre cada uma dessas moléculas. Tá? A função dela são funções estruturais de membrana. Tá? Então, ó, ela possui uma porção apolar, que são aqueles ácidos graxos,
vai possuir uma porção polar, que é essa bolinha que está em verde aqui, ó. Essa porção polar, a gente pode dizer que... Oi. Não, tô não. Tô só passando o mouse. Tá vendo o mouse mexendo aí? Tô riscando não, tô só passando aqui, tá? Vocês acham melhor riscando ou assim? Quer que eu bote a canetinha? Deixa eu botar aqui. Então aqui, ó, você tem. Imagine que essa estrutura aqui é um glicerol fosfolipídio, certo? Então você tem a porção aqui que é o que a gente chama de cabeça polar, tá? Que é onde vai estar o PO4. Lembra lá do PO4? Ele vai estar aqui, ó, nessa porção polar, certo? E uma outra porção, que é justamente a porção que forma camadas, que é a porção lipofílica, ou a porção que a gente pode chamar de hidrofóbica, tá? Alguns, de forma informal, a gente pode dizer que é a cauda desse glicerol fosfolipídio, tá? Então, a cabeça é formada por uma porção polar, fosfatada, e a cauda são ácidos graxos, tá? Lembrando que glicerol fosfolipídio, nessa cabeça aí vai ter um glicerol. Na verdade, é um derivado de glicerol, né? Então, você tem aqui, ó, uma membrana, tá? A parte de uma membrana aqui, e aí você tem a aglomeração. Vocês conseguem enxergar aí, gente? Ó, cada porçãozinha dessa aqui, ó, que está no meio das membranas, que está entre as cabeças, na verdade representa essas caudas interagindo entre si. E aí eles formam uma espécie de aglomeração, certo? Eles formam aí uma espécie de camadas, bicamadas, tá? Por quê? São interações que a gente chama de interações hidrofóbicas. Lembra que a gente viu isso lá no começo? Substâncias hidrofóbicas interagem com substâncias hidrofóbicas. É o que a gente chama de interação lipofílica, tá? Que é o que formava a micela. A gente fez até um trabalhinho sobre isso, como se formava as micelas, certo? E aí, o que é apolar interage com o que é apolar. Porém, as cabeças aqui, ó, são polares. Então, as cabeças elas ficam para o lado de fora. Isso vai fazer com que as células sejam transportadas ao longo do sistema biológico, certo? Então, você tem aqui a membrana, né? E aí, ó, cada porçãozinha dessa aqui é formada por um ácido graxo, ó, aqui, ó, um ácido graxo. Não necessariamente eles são iguais, tá? Tem aqui, ó, ácido graxo, né? E lá na cabeça você tem o glicerol, né? O glicerol aqui. Lembra que o glicerol vai ter dois OHs ligados aos ácidos graxos, mas um dos OHs vai estar ligado ao fosfato, tá vendo aqui? E mais alguma porção aqui que também é polar, tá? Vocês estão compreendendo aí, gente? Ó, no lugar de ser três ácidos graxos, a gente não tem mais três ácidos graxos, a gente tem dois ácidos graxos e um é uma porção polar. Essa porção polar aqui, ela fica concentrada nessas bolinhas verdes, tá? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Estão acompanhando aí? Certo. Você consegue memorizar lá a estrutura do glicerol? O glicerol é assim, ó. OH. Lembra lá, nas aulas passadas, o glicerol, que formava os triacilglicerídeos? Então, aí você tem aqui, ó. Certo? No triacilglicerídeo, cada OH desse aqui vai se ligar a um ácido graxo, tá? Cada OH desse aqui vai se ligar a um ácido graxo. Lembra o que é ácido graxo? Você tem lá o ácido carboxílico de cadeia longa. Um ácido... Aqui pra mim tá aparecendo em um lugar bem diferente de onde o senhor tá às vezes, escrevendo. às vezes acontece isso porque está no meu modo de apresentação aqui. Mas quando vocês forem olhar quando vocês forem olhar, por isso que eu não estou querendo riscar. Quando vocês forem olhar a aula gravada, vocês vão ver que vai estar arriscado no lugar correto. Eu vou parar de riscar por causa disso, porque ele dá essa divergência mesmo, tá? Mas enfim, deixa eu só tirar aqui a canetinha e botar o apontador. Então, você tem que, no glicerol, cada porçãozinha do OH, no triacilglicerídeo,
cada porçãozinha do OH vai estar ligado ao ácido graxo. Por isso que é triacilglicerídeo. No glicerofosfolipídio, dois desses OHs vai estar ligado a ácido carboxílico, mas um dos OHs vai estar ligado a essa porção fosfato. Você consegue enxergar aí a porção fosfato? Está circulando certo aí ou está circulando fora? Tá certo aqui? Agora tá certo. Então é melhor o apontador do que a canetinha. Então, ó, você tem aqui, ó, essa porção aqui é uma porção polar. A única diferença do glicerofosfolipídio para o triacilglicerídeo é essa porção. Lá no triacilglicerídeo era um ácido carboxílico. Aqui não. Aqui é uma porção fosfatada. Tem esse PO4 aqui ligado a uma outra molécula. Tá bom? E aí o que acontece? Deu para entender aí? Deu para... Ficou mais claro, sim ou não? E aí o que acontece? Essa porção de ácido carboxílico, de ácidos graxos, elas interagem entre si, que é toda essa partezinha roxa aqui da molécula, tá vendo? Da membrana. Toda essa partezinha roxa. Por quê? São interações hidrofóbicas. E aí, ó. Oi. Eu não consegui entrar na sala não, mas eu consegui entrar agora. Desde onde você conseguiu entrar no Ontem a gente teve uns probleminha aí no Teams. Aí hoje eu tô fazendo o teste aqui, vendo se consegue gravar. Se der certo, a gente fica fazendo dessa forma, tá? Aí, ó, gente, você tem aqui, ó, essa interação hidrofóbica e na parte de fora das membranas, você tem a parte polar. E isso vai fazer com que a célula seja transportada pelo sistema biológico, tá? Então, a estrutura básica de um glicerofosfolipídio parte daqui. Por que a gente tem vários glicerofosfolipídios? Alguém pode me dizer? Por que eu vou ter uma variedade muito grande de glicerofosfolipídio? Se essa estrutura básica aqui é igual para todos? Quem pode me dizer? E aí? Alguém tá com o microfone aí e recuou no meio do caminho. Por que eu vou ter aqui diversos tipos de glicerofosfolipídios, apesar da estrutura básica deles ser sempre assim, ó. Sempre um glicerol ligado a um fosfato. Por que eu vou ter uma variedade muito grande? E aí? Gente, vocês lembram que a gente tem vários ácidos graxos, né? Sim ou não? Vai depender da quantidade de cadeia, quantidade de saturação, tudo isso aí define um ácido graxo. Vocês lembram disso das últimas aulas? Então, então imagine aí que você tem vários ácidos graxos e aí eles podem estar combinados aqui. Não vai dar várias moléculas diferentes, não? Ó, nessa porção aqui, ó, de ácido graxo, eu posso ter qualquer ácido graxo aí, certo? E eles podem estar combinados aí, o mesmo ácido graxo, um ácido graxo diferente. Um ácido graxo aqui de 10 carbono, aqui eu posso ter um de 25 carbonos, entendeu? Isso vai fazer com que eu tenha vários tipos de glicerofosfolipídios. Tudo bem? Sim ou não? Então, numa estrutura aqui, ó, mais simplificada, aqui fica melhor de visualizar, tá vendo, ó? Lembram? De novo, vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. O que é que eu tinha aqui nessa porção aqui, lá no triacilglicerol? O que é que eu tinha? No lugar disso aqui, o que é que eu tinha? Não, PO4? Sim, no lugar desse PO4 aqui, o que é que eu tinha lá no triacilglicerol? Nos triglicerídeos, o que é que eu tinha nessa porção? Isso, um ácido carboxílico, na verdade, um ácido carboxílico de cadeia longa, que é o ácido graxo. Então, lá no lipídio de energia, né, de armazenamento de energia, a gente tinha aqui um ácido graxo. Aqui não, aqui a gente tem uma parte polar. Né? Lembra que o ácido graxo é uma parte apolar. Aqui eu tenho uma parte polar. É por isso que essa molécula ela é anfipática.
Vocês conseguem enxergar porque ela é anfipática, ó? Ela é anfipática porque ela tem uma porção que é apolar, que é toda essa porção aqui, ó, que eu estou circulando, ó. Vocês conseguem visualizar aí, ó? Uma porção apolar, que deriva dos ácidos graxos. E você tem uma porção polar, que é devido ao PO4 aqui, e essa molécula X, que provavelmente é uma molécula também polar, tá? Então, ó, a estrutura geral de um glicerofosfolipídio é dessa forma. O grupo X pode ser diversas moléculas. Por isso que eu tenho uma gama muito grande aí de moléculas. Pode ser aí um açúcar, pode ser aí um simples OH, pode ser uma molécula carregada, um íon, né? Então, eu posso ter aí uma diversidade muito grande de moléculas. Tudo bem, gente? Estão conseguindo visualizar aí a estrutura do glicerofosfolipídio? Beleza? Então, não esqueçam, gente. Professor, Ó, no caso, ela é polar por ter por causa que o oxigênio ele tem uma eletronegatividade, né? Então, por isso que ele é polar, né? e Também ela é. na verdade, é que essa porção aqui do fosfato, ela é carregada, ó. É carregada já era, é polar. Não tem pra onde correr, não. Agora, a molécula toda, ela não é polar. Ela tem uma porção polar e tem uma porção apolar. Consegue visualizar isso aí, ó? Ela tem essa cabeça aqui, ó, essa partezinha aqui polar, porque está carregado, certo? E tem a parte apolar, que é justamente os ácidos graxos. Deu para entender aí, Roberto? Pronto, bem explicado. E Então, em questão, para todas elas por ser saturadas e insaturadas, elas são sem ramificações? Todas? a gente vai ver mais na frente algumas que têm ramificações, certo? Mas os glicerofosfolipídios geralmente não têm, certo? Os glicerofosfolipídios não vai ter aí ramificação, tá? Mas a gente vai ver alguns dessas moléculas de hoje que têm ramificação, tá? Principalmente ali o tetraéter. A gente vai ver que ele tem várias ramificações. Mas assim, o principal é você entender que quanto mais insaturação aqui, mais difícil vai ser delas se compactarem. A gente viu isso. Lembra que quando tem uma insaturação, a molécula quebra, né? Ao invés de ser linear aqui, ela ocorre uma quebra. Então, a ideia mais interessante para a molécula é que aqui seja tudo saturado. Que aí ela consegue interagir direitinho, empacotar direitinho, formar aí uma membrana bem empacotadinha, bem bonitinha, e vai controlar a permeabilidade de outras substâncias, certo? Então, basicamente, a estrutura do glicerofosfolipídio se dá por essa forma. Você tem dois ácidos graxos e uma cabeça polar, que é composta pelo fosfato e um grupo aqui também polar. Beleza, gente? Aqui a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Tá vendo? Quando eu tenho R1 e R2, isso quer dizer que são cadeias de carbono bem grandonas aí. A gente sabe que ácidos graxos têm cadeias grandes, tá? Então esse desenho aqui, ó, é o mesmo desenho anterior, só que agora está mais real, tá? Tá numa situação mais real. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, aqui onde tá, esse que está em verde aqui, é a porção polar ou apolar? Esse verde aqui. É uma porção. Oi? Polar? Polar. Ah, o ácido carboxílico aqui, ó, o ácido graxo é a porção polar. Apolar. E isso é a porção apolar. Olha aqui, ó, não tá mais pra cara de polar aqui, não, ó. Carregada, ó, carga aqui, tem carga aqui, tá vendo, ó? Conseguiram visualizar aí, ó? Olha o PO4 aqui, gente, ó. Então, o PO4, junto com a molécula que está ligada a ele, é uma porção polar. Então, provavelmente, essa molécula aqui, se eu tiver várias dessa, elas vão estar compactadas aqui com interações dos ácidos carboxílicos, dos ácidos graxos, né? E na parte de fora da membrana vai ter a porção polar, que é esse fosfato ligado a esse composto aqui, que é derivado de um aminoácido, tá? Aqui também, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, essa porção em verdinha aqui é a porção o quê? Que a gente já sabe. Porção do ácido graxo é o quê?
Ô, Não tô conseguindo entender bem essa coisa de polar e apolar, não. tá, vamos lá. Isso aí na verdade, a gente viu isso aí lá no comecinho de química orgânica, tá? A molécula ser polar e apolar tem a ver com o momento de polo dela. Mas isso aí não dá para a gente entrar nisso aqui em bioquímico. O que você precisa entender é o seguinte: moléculas que são carregadas, tá? Aqui isso vai ser bem útil para a gente. Se for carregado, se tiver aqui, ó, carga negativa, você consegue ver aqui, ó, carga negativa, carga positiva, certo? É uma molécula polar. Polar porque o momento de polo dela é diferente de zero, tá? E então ela é uma molécula polar. Ela provavelmente interage muito bem com a água, que também é polar, porque polar interage com polar, certo? Quando eu tenho uma molécula que ela não tem um momento de polo diferente de zero, ou seja, o momento de polo dela é zero, certo? Isso aí vem lá da orgânica, lá do comecinho. O momento de polo é igual a zero, então é uma molécula apolar, tá? Ou seja, ela vai interagir com compostos apolares. Então, consequentemente, ela não interage com a água, porque a água é polar, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhadinha, né? Quando acabar essa aula aqui de hoje para a próxima aula, você dá uma olhadinha no conceito de polaridade das moléculas, certo? Que aí você vai relembrar um pouquinho sobre isso. Mas aqui, para a gente agora, como urgência, o que será útil é, se a molécula tem uma parte carregada, ou se tiver muita hidroxila aqui, ó, OH, se tiver muito OH, isso confere à molécula uma polaridade, tá? Então ela vai interagir com outras moléculas polares. Tudo bem? Acompanhou aí? Quando não tiver carga, certo? Ou não tiver aqui muitos grupos OH, certo? Então vai ser uma molécula apolar. A gente viu no comecinho desse assunto que os ácidos graxos, a principal característica deles é que eles não solubilizam em água. Então, eles são moléculas apolares, certo? Justamente porque o momento de polo deles tende a zero. Então, eles não interagem muito bem com a água. Porque tem cadeias longas de carbono aqui, ó. Esses R1 e R2 são cadeias bem grandonas de carbono. Então, isso faz com que a molécula seja apolar. Então, a apolar vai interagir com outras porções apolares. E a parte polar vai interagir com outras porções polares, certo? Então, os glicerofosfolipídios, eles têm dois ácidos graxos, que são a porção apolar, e tem uma porção polar aqui, que deriva do fosfato, que é carregado negativamente ou positivamente, não sei, vai depender aí da molécula, certo? Deu para esclarecer um pouquinho aí para você? Se você ainda tiver com muita dúvida na questão de polaridade polar, você pode falar comigo ou falar no grupo lá, que eu vou tentando suprir de alguma forma, mostrando algum material para vocês. Mas, de fato, aqui o que vai ser interessante para a gente é esse conceito, tá? Foi carregado aqui, polar. Não foi, a parte apolar. Se tiver muito carbono, apolar. Se tiver muita hidroxila, muito OH aqui, ó, é uma porção polar. Clareou aí? Então, se vocês forem ver aqui, ó, todas essas moléculas aqui, elas são bem parecidas. O que é que elas têm em comum aí? O que é que essas moléculas têm em comum, gente? Vocês podem dizer por cor, não precisa nem dizer o nome do grupo, mas o que é que elas têm em comum aí? Vocês conseguem ver que todas têm essa porção aqui em verdinho, ó? Sim ou não? Todas têm a porção em verde. Essa porção em verde aí é o quê? É que porção da molécula? Cadeia de carbono? Isso, derivada do ácido graxo, né? E essa cadeia de carbono, ela é o quê? Polar ou apolar? Ela é apolar. Muito bem. E todas elas possuem também o PO4. Vocês estão vendo aqui, ó? PO4, 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 PO4. Então, todas elas derivam estão ligadas a um glicerol. Essa molécula que está em azul aqui, ó, é o glicerol, tá?
Então, se eu tenho ácidos graxos ligado ao glicerol e um fosfato ligado a um OH aqui do glicerol, que tipo de molécula é? Glicerofosfolipídio. Tá? Então, sempre eles vão ter essa estrutura aqui. Não necessariamente vão estar desenhados dessa forma, mas sempre vão ter essa estrutura. Então, sempre que vocês verem um PO4 e veem essa porção aqui do glicerol, suspeitem que é muito provável que seja um glicerofosfolipídio. Certo? E eles vão estar distribuídos aí em diversas membranas, tecidos, órgãos, certo? De vários tipos de seres vivos, certo? Então, ó, olha a diferença aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho dois tipos de lipídios de membrana, que a gente vai ver ainda mais na frente, certo? Mas vocês conseguem visualizar aqui que a estrutura deles são diferentes? Sim ou não? Esse aqui é mais fácil de visualizar, né? O colesterol aqui é mais fácil porque tem esse grupo aqui grandão. Mas esse aqui parece muito. Porém, o que é que eu tenho aqui nessa molécula que eu não tenho no glicolipídio? O que é que eu tenho aqui no fosfolipídio que eu não tenho aqui? Olhem para cá. O que é que eu tenho aqui que eu não tenho aqui? Alguém? Ó, professor, mostre de novo que minha tela travou. Abriu agora o Pronto. slide. Tá vendo aqui, ó? Essa molécula aqui? O que é que ela tem de diferente dessa última aqui, glicolipídio? O que é que vocês estão vendo aqui que não tem aqui? O PO4? Isso, PO4, o grupo fosfato, certo? Então, todas as duas aqui estão ligadas a um grupo, certo? Porém, eu tenho que olhar se esse grupo aqui, ó, ele é o glicerol. Essa molécula aqui está ligada ao glicerol, tá? Ó, CO, 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 certo? Se for possível, você sempre desenha aí a estrutura do glicerol para que vocês se familiarizem com ele, certo? Mas aí, ó, os glicerofosfolipídios sempre vão ter o glicerol ligado a ácidos graxos, ó, ácidos graxos, e vai ter uma porção fosfata aqui, ó, que é o que a gente chama de cabeça polar. Essas outras moléculas não tem isso, não tem um fosfato aqui, ó, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Vocês precisam se familiarizar a com a estrutura do glicerofosfolipídio. Acredito que se vocês pegarem esse material e derem uma olhada novamente com calma, vocês vão ver que é bem evidente a presença aqui do PO4 e desse grupo aqui, glicerol, tá? Então, eles são utilizados para fins de isolamento, tá? Essa dupla membrana que eles formam aqui, dupla camada, serve como um isolamento, serve como um limite de permeabilidade de algumas substâncias. Então, nem toda substância vai conseguir permear uma membrana, tá? Então, ela precisa interagir com esses grupos para poder permear. Então, ela controla a entrada e saída de algumas substâncias na célula, certo? Então, separam os meios intracelulares dos meios extracelulares, tá? Então, essas membranas servem como barreira, permitem o transporte de íons e de moléculas para dentro e fora da célula, tá? Aquilo que eu acabei de falar. Então, elas vão controlar, funciona como se fosse uma segurança aí, certo? Vão controlar algumas substâncias que entram nas células, que são essenciais para as células, mas também algumas substâncias que saem das células para o meio extracelular, tá? Então, tudo isso, para uma substância sair da célula, ela tem que passar pela membrana, tá? Então, a membrana ela é semipermeável. O que torna ela semipermeável é justamente os diversos tipos de moléculas que podem ser formadas aqui através desses glicerofosfolipídios, tá? Que é um dos lipídios de membrana. Então, eles controlam alguns componentes, certo? Estão relacionados aí à fluidez da membrana, tá? Eu coloquei isso aqui mais para quando vocês forem revisar, forem estudar, mas é basicamente o que eu acabei de falar, ó. Controlada,
pelos componentes ácidos graxos da molécula de lipídio. Tá? Então, aquela porção de ácidos graxos vai definir aí, vai controlar a permeabilidade de algumas substâncias. Então, ácidos graxos insaturados aumentam essa fluidez. Por quê? Porque ele não consegue se compactar muito bem aqui. Então, se tiver alguma insaturação aqui, ó, geralmente é cis, alguma ligação dupla aqui, ele não vai ficar empacotado assim bonitinho. Tá? Lembra que quando tem uma dupla, ele dá uma quebrada. Então, ele não consegue empacotar muito bem. Isso acaba acarretando em um aumento de fluidez. Ele é mais permeável. Tá? Lembra que para formar a membrana, eles precisam aglomerar aqui, eles precisam interagir, formar vários desses aqui. Então, se a molécula tem uma quebra aqui, fica mais difícil. A gente viu isso na aula passada. Fica mais difícil deles se empacotarem. Tá? Alguns desses glicerofosfolipídios, eles podem ser formados por uma ligação éter. Aqui, ó. Tá? E aí, alguns animais e organismos, eles possuem grande quantidade desse tipo de molécula. São glicerofosfolipídios com uma porção éter, tá? E não uma porção éster. Mas isso aí são só questões mais específicas. Então, vocês lembram que eu acabei de falar que os glicerofosfolipídios, eles estão ligados, são ácidos graxos que estão ligados a gliceróis, né? A molécula de glicerol. E vai ter ali um dos OHs, vai estar ligado ao fosfato. Nos esfingolipídios, eles também são de membranas, tá? São os principais componentes, principalmente aí da banha de mielina. A gente vai ver um pouquinho. Inclusive, isso aqui está relacionado com algumas doenças do sistema nervoso, tá? Mas aí, ó, a esfingosina, gente, ó, diferente da... Agora eu vou ter que riscar, se ficar muito distorcido aí, vocês me falam. Vocês lembram que o glicerol, a estrutura do glicerol é assim, ó. OH, OH, né? E OH, tá? Então, a estrutura do glicerol é assim. Então, cada OH desse aqui, esse primeiro OH vai estar ligado a um ácido graxo, esse segundo OH vai estar ligado a um ácido graxo, e esse terceiro OH vai estar ligado a um fosfato, né? Por isso que é um glicerofosfolipídio, porque ele está ligado aqui a um glicerol e tem um grupo fosfato. Olha a estrutura da esfigosina. Vocês conseguem ver diferença aqui na esfigosina, sim ou não? Tem alguma diferença aqui da esfigosina para o glicerol? Vocês conseguem visualizar aí? Aqui, ó, tem o nome aqui, esfigosina. Tem uma diferença aqui entre ela e o glicerol. Vocês conseguem visualizar? Tem um átomo aqui que não tem aqui. Qual é? É o NH2, né? Muito bem, é o NH2. Então, a esfigosina, ela não forma uma ligação oxigênio com carbono, ela forma uma ligação nitrogênio com carbono, que é o que a gente chama da ceramida, vai formar a ceramida, tá? Na verdade, ela não forma um éster, ela forma uma amida, quando faz essa ligação. Então, quando eu tenho a mesma estrutura, só que ligada à esfingosina e não mais ao glicerol, ela deixa de ser um glicerofosfolipídio para ser um esfingolipídio. O nome dela já nos dá um indício de quem é que está fazendo a conexão entre o ácido graxo e o grupo fosfato. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ela está ligada à esfingosina ao invés do glicerol. Tá? E eu chamo a atenção de vocês para a esclerose múltipla. Já se tem alguns resultados de que essa banha de mielina, a quantidade, a concentração dela está relacionada aí com algumas respostas da esclerose múltipla. Então, olhem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu não tenho o glicerol, eu tenho agora a esfigosina. Essa molécula aqui é a esfigosina. Simplesmente porque aqui eu tenho um NH, gente, ó. Eu tenho um NH, tá? E esse NH aqui é que vai formar uma ligação com o ácido graxo. Você tem aqui, ó, uma cadeia de carbono aqui grandona, que é da esfigosina, tá? E muito cuidado, que aqui não é um ácido graxo, aqui é uma cadeia de carbono, tá? Isso aqui veio da esfigosina.
ele vai ter apenas uma porção aqui de ácido graxo, tá? Diferente do glicerol fosfolipídio, que tinha duas, ele só vai ter uma porção do ácido graxo. E vai ter essa porção aqui. Esse grupo X pode ser diversos grupos polares. Se for fosfato aqui, então por isso que eles vão ser chamados de esfingofosfolipídios. Tá? Se for um fosfato, ele é um fosfolipídio, mas da classe dos esfingolipídios, porque está ligado à esfigosina. A esfigosina é tudo isso aqui, ó. É toda essa molécula aqui, ó. Certo? Aí você tem o nitrogênio está ligado a um ácido carboxílico qualquer, e o outro oxigênio aqui está ligado a um grupo polar. Eu não sei quem é, pode ser qualquer molécula. Tá? Uma pergunta? Mais uma vez aqui, ó, a estrutura. Você está vendo aqui, ó, ácido fatty. Isso aqui quer dizer ácido graxo. Tá? Então, essa porçãozinha aqui é a única porçãozinha que derivou do ácido graxo. Ela está ligada a um OH? Está ligada a um oxigênio? Ou está ligada a um nitrogênio, hein? O ácido graxo aqui está ligado a um oxigênio, nitrogênio, né? Então, é o que a gente chama de ceramida. Ceramida, tá? Então, todos os esfigolipídios, eles derivam de ceramidas, tá? E aí, ó, aquele oxigênio pode estar ligado aqui a um grupo fosfato, aí ele seria um fosfolipídio, ou pode ser qualquer outro grupo polar, tá? Que a gente chama de glicídio, tá? Esses grupos, gente, ó, esses esfingolipídios, eles têm 3 tipos, tá? Eles podem ser esfigomielina, está relacionada aí ao sistema nervoso, tá? Eles podem ser cerebrosídeo também, tem relação aí com comunicação aí de neurônios, e gangliosídeo, né? E aí eles diferem, ó, no grupo polar. Vocês estão vendo aqui que essa parte em cinza vai ser sempre a mesma, ó. Estão vendo? Sempre eu vou ter esfingosina fazendo uma ceramida. Esfingosina ligada a um ácido graxo. Esse cinza aqui não muda. É esfingosina ligada a um ácido graxo. O que está mudando aqui são os grupos polares. Se eu perguntar a vocês aí, desses 3, qual dessas moléculas, dessas 3 classes, se enquadra nos fosfolipídios? Qual dessas 3 se enquadra nos fosfolipídios? A primeira. A primeira. E por que a primeira? Muito bem. Tem um grupo PO4 aqui, ó. Teve o grupo fosfato, se enquadra nos fosfolipídios, tá? Aqui você já tem, ó, um carboidrato, tá? O cerebrosídeo, ele não vai ter um fosfolipídio, ele vai ter um carboidrato aqui como porção polar. Já os gangliosídeos, né, que estão mais relacionados aí a nucleicos, enfim, você vai ter aqui, ó, ligados a aminoácidos, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Só a questão aqui do grupo polar. O grupo polar aqui muda. O grupo polar muda, tá? O grupo polar de um fosfolipídio, esfigosina, tem um fosfato. O cerebrosídeo tem um carboidrato. E o gangliosídeo vai ter grupos aqui, sequências de aminoácidos, tá? Então, aqui alguns exemplos, ó, de esfingolipídios, tá? A estrutura aqui, ó, bem característica, ó, ácido graxo ligado a um nitrogênio. Lembra que no glicerofosfolipídio está ligado a um oxigênio aqui e são 2 ácidos graxos. Aqui não. Aqui é apenas um ligado à esfigosina. A esfigosina é essa estrutura que está em roxo. Tá? A priori, assim, parece muita informação. Tu tem conta no Google, né? Se tu Eita, tiver, tu consegue esqueceu. jogar no YouTube. Ele esqueceu de colocar o Qual eu mundo. fiz com as outras aulas que eu baixei. Então, ó, você tem aqui essa porçãozinha de roxo é derivado da esfigosina. E quando o nitrogênio se liga ao ácido carboxílico, é o que a gente chama de ceramida. Então, aqui você tem a porção do ácido carboxílico e o X é uma porção polar. Essa porção polar pode ser hidrogênio, que é a ceramida, pode ser o fosfato, que é o fosfolipídios, né? Pode ser
carboidratos, que aí vai formar os glicolipídios neutros, né? Ou pode ser carregado também. E você tem os oligolipídios, né? Os gangliosídeos, tá? Que aí vai ter aqui sequência de alguns sacarídeos, tá? E aí, gente, ó, a gente tem também os galactolipídios, que ao invés de ter aqui grupo fosfato, é justamente aquilo que a gente viu aqui, ó. Ao invés de ter o grupo fosfato, né, ligado na verdade, ao invés de estarem ligados a esfingosinas ou ligados a glicerol, tá? Eles vão ser, ó, eles também estão relacionados à membrana, mas eles estão ligados a dois resíduos galactoses, tá? E aí conectados, aliás, eles têm dois resíduos conectados por uma galactose, através de uma ligação glicosídica, tá? É por isso que a gente chama de diacilglicerol. Tá? Você tem aqui, ó, essa porção aqui, ó, de um carboidrato, né? Cíclico, e aí fazendo uma ligação éter com ácidos graxos. Tá? E aí fazendo essa conexão aqui, você vê que ela tem várias insaturações, então provavelmente ela pode ser muito permeável. Então, assim, geralmente as membranas das plantas, elas, no lugar dessa ligação aqui ser com compostos de oxigênio, vai ser um enxofre. Pode ser um grupo sulfa, tá? Mas aí eles estão unidos a um diacilglicerol por uma ligação glicosídica. Então, estão unidos aqui por um diacilglicerol e aqui vai ter uma ligação glicosídica. Para quem não lembra aí, tem que dar uma olhada lá em carboidratos, que é a ligação glicosídica, tá? Os tetraéteres de arqueia, eles também são bem comuns, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Algumas arqueias que vivem em nichos de condições extremas, por exemplo, alta temperatura, baixo pH, possuem esses lipídios, certo? E aí eles vão conferir a essas moléculas uma certa estabilidade, a esses grupos, né? Uma certa estabilidade. Então, eles possuem aqui, ó, cabeças polares, grupos polares, tá? Geralmente ele é ramificado, alguém perguntou aí sobre ramificações. A parte apolar dele, ó, tem várias ramificações, certo? Tem várias ramificações. E aí, cada extremidade está ligada ao glicerol por meio de ligações éter e não éster. Então, são ligações oxigênio ligado a carbono e não oxigênio a carbonila. Tá? Muito cuidado com isso aí. Para quem não lembra, dê uma olhada aí a diferença de um éter para um éster. No éster a gente tem uma carbonila. No éter não. No éter a gente tem um oxigênio ligando dois carbonos. Você tem aqui ó, oxigênio ligando dois carbonos. Aqui você tem também oxigênio ligando dois carbonos. Tá? Então aqui você tem ligando um grupo fosfato ó, também, fosfatado. E aqui na outra porção você tem ele ligado a outro grupo. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, você tem ó, as duas porções ligadas por uma ligação éter. Tá? Então, você tem o glicerol numa porção ligada a um grupo éter, ligada por um grupo éter. Você tem aqui outro glicerol ligado a um grupo fosfato por uma ligação aqui, ó, éter também. Geralmente, essas moléculas aqui, elas têm essa cadeia muito longa, ó, cerca de 32 carbonos. Então, é uma cadeia muito grande, isso vai conferir à molécula uma certa apolaridade, uma certa também estabilidade, certo? Então, a sua fórmula completamente estendida, né, desenhada dessa forma aqui, geralmente vai apresentar o dobro do tamanho de moléculas de esfingolipídios, tá? E aí, eles podem até transpassar a largura de uma membrana plasmática. Então, eles são compostos que essa porção aqui são muito grandes, tá?
por fim, os esteroides. Esse daqui é muito importante, tá? Então, dentre os compostos da aula de hoje, vocês atentem bem aqui para o esteroide. Então, eles contêm um sistema de anel tetracíclico. Ó, por que tetracíclico? Alguém tem uma ideia? Alguém arrisca aí por que tetracíclico? Quem se arrisca? Oi? Pode dizer. Tem 4 hexano, né? Na verdade, Hexano não. esse Não aqui, tem nada a isso aqui é com 5, mas é quase. Na verdade, ele tem 4 anéis, né? 4 moléculas cíclicas. Por isso que a gente chamou aqui, ó, A, B, C, D. 4 moléculas cíclicas. Então, muitos hormônios, gente, eles são derivados desse composto, tá? Eles são esteroides, né? E vão funcionar aí como mensageiros químicos, tá? Esses esteroides, eles vão ter aqui, ó, 16 carbonos básicos, né, nessa estrutura básica aqui, possui esses 4 anéis, por isso que eles são chamados de tetracíclico. Então, dentre esses esteroides, nós temos colesterol, que é o mais abundante aí, é o precursor de vários hormônios, tá? O colesterol, os hormônios esteroides, né, como estrogênio, progesterona, né? As vitaminas, né, um exemplo aqui, vitamina D, e alguns sais biliares, certo? Todos eles vão possuir essa porção. Se vocês virem essa porção aqui na molécula, vocês já sabem que de cara se trata de um esteroide, que é um lipídio de membrana, tá? Um lipídio constituído de membrana. Eles são constituintes das membranas, afetando a sua permeabilidade. Então, diminui aí a fluidez da membrana. Então, quanto mais você tiver esses compostos, menos você vai ter aí uma fluidez, tá? Porque essa parte aqui, ela confere uma apolaridade muito grande à molécula. Lembra que os colesteróis, o colesterol, na verdade, ele é um composto muito pouco solúvel, né, em solventes polares. Então, isso diminui bastante aqui a fluidez de outras substâncias. Então, possui funções hormonais ou de sinalização em animais e plantas, tá? Geralmente aí os hormônios. Então, a gente tem aí alguns esteroides vegetais. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, a porção tetracíclica? Todo mundo enxerga legal aí a porção tetracíclica, ó? Sim ou não? Sempre que vocês virem esse tipo de composto aqui, ó, se trata de um esteroide. Então, por exemplo, colesterol, ele vai ter essa porção tetracíclica. Em uma extremidade vai ter uma cadeia de carbono e na outra extremidade vai ter esse grupo polar aqui, ó, a hidroxila. Estão acompanhando, sim ou não? Você tem aqui o tetracíclico, e aqui você tem uma porção de carbonos, e aqui você tem uma porção polar, que é apenas aqui nesse caso aqui a hidroxila. Então, o colesterol faz parte do esteroide, o citosterol, ó, bem parecido, ó, mas muda a cadeia de carbono aqui, muda também aqui algumas insaturações, tá? Alguns outros exemplos aqui, ó, estigmasterol, campesterol, então você tem aqui a mesma estrutura, ó. Então, sempre, gente, que vocês virem esse grupo aqui, ó, esse tetraciclo, lembrem dos esteroides. Talvez os esteroides sejam mais fáceis de identificar, tá? Mas os outros também não tem muito mistério. Vocês precisam conhecer o glicerol, precisam conhecer a esfingosina, e aí fica tudo mais fácil, tá? Vocês precisam conhecer aí também os grupos éter, grupo éster, que aí fica tudo mais fácil. Vou ter que dar uma revisadinha aí em alguns grupos funcionais orgânicos, tá? Aqui, ó, um outro desenho aqui da mesma molécula, para vocês verem aqui, ó, que eles podem ser desenhados de forma diferente, mas possuem aí esse anel tetracíclico. Então, falando um pouquinho do colesterol, como eu disse a vocês, ele vai funcionar aí como precursor de outros esteroides, né? Ele é um dos mais abundantes na família dos esteroides animais.
e um componente muito importante nas membranas celulares, tá? Inclusive, um dos trabalhos de vocês está relacionado ao colesterol. O que é que o aumento de colesterol ele pode influenciar no sistema biológico? Qual é o problema que isso pode acarretar? Tá? Então, para a síntese de alguns hormônios, aliás, de outros hormônios, eles partem de um colesterol. Por isso que a gente diz que ele é o precursor. Então, ele é utilizado também para a produção da bile, que está relacionada à digestão de alimentos, certo? Formação da mielina, né? E que é uma banha que cobre os nervos, e aí a gente falou um pouquinho aí sobre ela lá na frente, inclusive está relacionado com a esclerose múltipla. Também é utilizado aqui, ó, na metabolização de algumas vitaminas. Não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente está com falta de vitamina D, a gente tem que fazer o quê? Quem lembra aí? O que é que o médico recomenda? Tomar sol, tá? E o que isso quer dizer? Por que a gente precisa ir para o sol para aumentar o nível de vitaminas D, vitaminas A, certo? Pelo seguinte, gente, pelo simples fato de que algumas reações envolvendo colesterol, ela é ativada, ela precisa, a gente chama de fotossensível, ela precisa de luz para ocorrer. Então, quando você vai para o sol, você recebe luz, recebe radiação do sol, e essa radiação promove essa reação química, é uma reação química. E essa reação envolve o colesterol para formar algumas vitaminas. Tá? Então, para que essa reação ocorra, precisa desse pagamento, precisa da energia da luz, certo? Então, por isso que é recomendado, na verdade, a gente não consegue ingerir essas vitaminas. Na verdade, a gente consegue fazer uso das substâncias que chegam, que sintetizam esse tipo de vitamina. Tá? E ela é ativada pela luz do sol. Por isso que os médicos recomendam bastante ir tomar sol, né? Como se fala aí no popular. Então, aqui, mais uma vez, a estrutura do colesterol, certo? Ó, estão vendo aqui, ó, tetracíclico com 16, com o tetracíclico aqui, ó, com o tetraciclo com 17 carbonos, certo? Tá certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo. Então, você tem aqui, ó, o tetraciclo, a parte polar dessa molécula aqui, ó, o OH, e tem a parte apolar, que é uma cadeia que a gente chama cadeia lateral. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura do colesterol. Talvez um dos esteroides aí mais importantes, certo? Porém, o fato de você poder variar essa porção carbônica aqui e também algumas ligações aqui dentro do tetraciclo vai acarretar aí uma grande gama de moléculas que derivaram do colesterol. Né? Por isso que a gente diz que ele é o precursor de outras moléculas, de outros esteroides. Tá? Então, por isso está aqui, ó, precursor de hormônios esteroidais. Por exemplo, cortisol, aldosterona, né? Envolvido aí produzido no córtex suprarrenal. No ovário aí, ó, o estradiol. Perceba que possui aqui também, ó, a porção tetraciclo, mas aí vai ter algumas insaturações, tá? E aí isso vai fazer com que a gente tenha aí uma gama muito grande dessas substâncias. Coloquei outras coisas aqui para vocês depois darem uma olhada, principalmente aí quem for apresentar, mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é as estruturas dessas substâncias, tá? Então o colesterol, ele tem origem endógena, né, produzido no nosso próprio corpo, mas também pode ser adquirido, que é o que a gente chama de exógena, né, adquirido através de alguns alimentos, né? E aí o aumento da quantidade de colesterol pode causar aí alguns danos à nossa saúde. Então, ele é transportado por algumas lipoproteínas, e aqui a gente até já conversou um pouquinho sobre essas lipoproteínas, tá? VLDL, LDL, HDL. Então,
Queria que vocês, pessoal que vai apresentar o trabalho sobre isso aqui, vocês vão ver o tema já já. Então, vão trazer algumas informações interessantes para a gente aí a respeito dos níveis de LDL, de HDL, que tem relação aí direta com o colesterol, tá? Esse LDL, ó, transporta o colesterol e também parte dos triglicerídeos do sangue para os tecidos, tá? Então, enquanto vocês têm aí tanto o LDL como o VLDL, eles levam o colesterol para as células e facilitam também a deposição de gordura nos vasos, certo? Já o HDL, ele faz o inverso, ele promove a retirada, esse HDL aqui, promove a retirada do excesso de colesterol. Tá? Então, quando a gente tem algumas alterações nesses níveis, ó, perceba que o LDL e o VLDL, eles levam o colesterol para as células, certo? Então, se eu tenho um aumento muito grande de VLDL e de LDL, isso vai acarretar com as células sendo encharcadas não, mas sendo aumentando a concentração aí de colesterol. Isso não é bom, tá? Então, os níveis dessas lipoproteínas são importantíssimos, tá? E aí está envolvido aí com algumas patologias, certo? Já o HDL ele faz o inverso, o HDL ele retira o colesterol, o excesso de colesterol das células, tá? Então, muitas vezes vocês vão encontrar aí o termo chamado colesterol bom para o HDL, porque ele tira o excesso. E VLDL e LDL geralmente é chamado de colesterol ruim, certo? Então, vocês podem encontrar esses termos aí. Isso que eu falei está escrito também aí no slide. Vocês vão encontrar esses termos em alguns livros, quando vocês estiverem pesquisando aí sobre o assunto. As lipoproteínas, elas vão ter essa função de transporte. Eu coloquei isso no slide mais para curiosidade de vocês, tá? Coloquei algumas coisas nos slides, que eu não vou falar muito aqui, mas aí eu deixei aí principalmente para vocês terem um norte quando forem apresentar o trabalho, tá? Então, por exemplo, um dos trabalhos de vocês fala sobre as prostaglandinas, tá? Os sistemas inflamatórios. Vocês já viram essa parte aí, a influência das prostaglandinas em respostas inflamatórias? Vocês chegaram a ver isso aí em algum momento no curso de vocês já? Sim ou não? Não, né? Em algum momento vocês vão ver, acho que em bioquímica metabólica vocês vão ver bem detalhadamente como funciona aí o processo inflamatório, tá? Mas o pessoal que vai apresentar sobre isso vai trazer um pouquinho para a gente disso, tá? Na verdade, a prostaglandina, elas estão relacionadas aí com as respostas de uma inflamação. Por exemplo, quando você se corta ou sofre alguma lesão, né? Então, as prostaglandinas, elas vão ocasionar a sensação de dor, inchaço, vermelhidão, certo? Então, tudo isso aí está relacionado com a resposta inflamatória. Aí quem vai fazer isso aqui são os eicosanoides, tá? Então, eles são encontrados aí, na verdade, as prostaglandinas, elas se enquadram nessa classe de compostos, né? Os eicosanoides, tá? E aí... Oi? As prostaglandinas, elas também atuam na saúde cardiovascular e nos problemas circulatórios também, envolvendo aí o EPA e o DHA, ou não? Também. Na verdade, eles vão ter diversas funções. Vocês vão ver que algumas dessas substâncias, por exemplo, quando você faz uso de anti-inflamatórios, né? Alguns anti-inflamatórios, eles atacam o fígado, né? Porque além de você impedir a resposta inflamatória, você acaba impedindo aí outras funções que são desempenhadas por prostaglandinas, né? Então, as enzimas que formam as substâncias necessárias para, por exemplo, compor as paredes do estômago, né? Algumas enzimas elas estão relacionadas com a proteção do estômago, e aí as enzimas são inibidas por alguns anti-inflamatórios, e aí
acaba que você não permite que a prostaglandina ela faça a sua função. E aí o estômago acaba ficando desprotegido. Isso vai ocasionar alguns problemas, como por exemplo úlceras, né? Nas paredes, relacionadas aí a paredes do estômago. Então, assim, ela tem várias funções. Existem vários tipos de prostaglandinas. Vocês vão ver aí alguns códigos, né? PGH2, PGE. Na verdade, as que estão relacionadas ao sistema inflamatório são as PGEs, se eu não me engano. Então, quando vocês estiverem pesquisando, vocês vão ver, vão encontrar bastante coisa aí sobre isso. Esse caminho de um ácido araquidônico, ó, é ele que vai gerar aí as prostaglandinas, ele é o precursor, né? Então, essa enzima ciclooxigenase, ela metaboliza o ácido araquidônico, né? Até chegar aqui na outra enzima formar as prostaglandinas, diversos tipos de prostaglandinas, né? Ou os eicosanoides, como o tramboxano, né? A prostaciclina, tá? O PGE, que está relacionado à inflamação, tá? O PGH2. Então, todos esses aqui vão desempenhar uma certa função. Então, o ácido araquidônico ele é sintetizado a partir do ácido linoleico. A gente viu o ácido linoleico lá no comecinho de lipídios, certo? Então, ele, na verdade, o ácido linoleico ele é adquirido, ele não é sintetizado por mamíferos, certo? Ele não é sintetizado, então ele tem que ser adquirido. Então, isso também tem a ver com aquela questão de alimentos carregados, né? Provavelmente esses alimentos que a gente costuma dizer que é carregado, tem a ver aí com um grande nível de ácido linoleico, e aí vai gerar uma grande quantidade de prostaglandinas, isso faz com que o sistema inflamatório, a resposta inflamatória seja maior, seja potencializada. Por isso que quando a gente está com algum corte, a gente não evita comer alimento carregado, né, que a gente conhece como carregado. Na verdade, aí pode ter relação com essas substâncias, ok? E aí, isso aqui eu não vou falar, vou deixar para o grupo que vai apresentar falar, tá? Sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Vocês vão ver que isso é muito interessante, tá? O uso desses anti-inflamatórios, eles são um risco muito grande, porque as pessoas, aqui não precisa de receita, então todo mundo pode chegar numa farmácia e comprar anti-inflamatório, o cara leva uma topada, compra um anti-inflamatório, se tem uma dorzinha de cabeça, compra ali um anti-inflamatório, então, um analgésico, então essas substâncias, por exemplo, a aspirina aqui, ó, elas inibem a síntese das prostaglandinas. Como eu falei para vocês, a tromboxana, ó, que são outros eicosanoides, tem relações com outras, tem outras funções no sistema biológico e acaba sendo inibidas também. E aí isso vai ocasionar em alguns problemas, como por exemplo úlcera. Então, não é bom usar aí desordenadamente esses medicamentos, mas a gente sabe que a população ela faz uso descontroladamente, né? Até porque não tem controle como antibióticos, por exemplo, certo? Mas aí o pessoal que vai falar sobre isso aqui vai trazer algumas informações para a gente a respeito dos AINES, certo? E vocês vão ver que é muito interessante. Tem a ver com a inibição dessas enzimas, né? A gente tem duas enzimas relacionadas à inflamação, a COX-1 e a COX-2. E aí, o ideal é que a gente tenha moléculas que inibam a COX-2, tá? E aí eu não vou estragar a surpresa não, vou deixar vocês darem uma olhada, tá bom? A gente vai ficar por aqui, tá, gente? Com isso a gente termina essa parte de lipídios. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre proteínas, tá? E aí eu vou deixar para vocês, deixa eu encerrar aqui a gravação.